Hoje eu estava orando e eu iria pregar sobre outro tema, mas quando fui ler o tema da nossa jornada de oração de hoje, Deus colocou o desejo no meu coração de fazer exposição nesse texto. Então, eu vou usar dois textos para falar para você, à luz do tema, na força do Senhor é possível. Na força do Senhor, tudo é possível. Eu quero ler Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 12, para nós entendermos por que o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. E o que a Bíblia fala sobre batalha espiritual, nesse contexto aqui de Efésios capítulo 6. A partir do verso 10. Amém, irmãos? Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Até aí. Você já parou para pensar que, quando nós nos convertemos, tem gente que vive uma ilusão muito grande de achar que reino de Deus é um parque de diversões. E aí, no meio da caminhada, se frustra, se decepciona, porque não é instruído devidamente à luz do que a Bíblia fala que a vida cristã enfrenta. E quando nós olhamos para as nossas batalhas, na nossa força, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. Porque quantas e quantas lutas nós enfrentamos e nós achamos, agora eu não aguento. Essa eu não aguento mais. É muita pressão, são muitas artimanhas, coisas que acontecem sem que a gente espere, sem que a gente perceba. Simplesmente aparece do nada uma batalha inesperada. Então é uma batalha em cima da outra, uma guerra em cima da outra, porque a Bíblia diz que Satanás nos acusa diante do trono de Deus todo dia. Então ele não dá descanso a nosso respeito, não é? E ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. E nós temos todo esse contexto de batalha espiritual. Mas nós precisamos entender por que em Efésios Paulo fala sobre isso e nas outras epístolas ele não fala. Por que só nessa epístola ele vai falar sobre guerra espiritual? E se você for ler as outras cartas que ele escreveu, ele está preso no século II, e na prisão ele escreve algumas cartas. Efésios é uma dessas. Mas por que só aqui ele fala sobre guerra espiritual? Você já viveu uma guerra que você tem certeza que foi espiritual? Faz assim. Todo mundo já viveu isso e vive todo dia. Mas nós precisamos entender por que Paulo fala isso aqui. Ele divide essa carta em duas partes. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar sobre a grandeza da salvação em Cristo Jesus. Jesus nos salva. Em Cristo nós somos feitos nova criatura. Em Cristo, e ele usa muito bonito lá no capítulo 2, vocês são feituras de Cristo, né? Tem gentios, judeus, agora não há judeu, mas gentio, mas agora há cristão. A palavra feitura, no grego, deu origem à palavra poema. Então é a ideia que Deus pega da confusão humana e faz uma obra de arte.
E a partir do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai falar da prática da vida cristã e ele vai falar como a igreja deveria viver, por conta do contexto que ela estava inserida. Só que, especialmente no capítulo 6, ele está concluindo, ele está encerrando essas orientações da parte prática e está exortando os crentes a perseverarem de maneira diferente. Ele está dizendo, vocês agora precisam perseverar espiritualmente, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades das regiões celestiais. Mas por que ele fala isso? Interessante que, se você for ler o texto, o verso 2, ele inicia assim, quanto ao mais, irmãos. Esse termo no grego é a indicação de uma conclusão. Olha, eu quero concluir. É como se fosse, portanto, dito isso, no nosso português como um todo, né? Então, ele está concluindo essa ideia e ele está encerrando com essas orientações práticas da vida cristã, que trata do plano eterno de Deus em Cristo e da maneira que nós vamos viver o chamado que ele tem para nós. Ele já havia falado desses poderes espirituais, capítulo 1, verso 21, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 10, e como essas batalhas, esses poderes espirituais já foram vencidos por Cristo. Então ele fala de uma batalha que Cristo já venceu, mas esses poderes ainda atuam no mundo. Então ele está construindo uma tese com a igreja, e ele diz que o pano de fundo de tudo que nós estamos lendo e entendendo é a luta espiritual de toda uma vida cristã, que nós precisamos entender. E ela é pessoal, ela é comunitária e ela é cósmica, ela é do mundo todo. Ela é pessoal porque tem coisa que só acontece com você. Ela é comunitária porque tem a ver com a vida da igreja, o que a igreja enfrenta, as batalhas que nós enfrentamos. E ela é mundial porque os nossos irmãos do mundo todo também enfrentam a mesma batalha. Mas Paulo escreve essa carta literalmente vigiado por soldados romanos. Ele está preso e ele vai falar de uma metáfora de armadura de Deus. Ele está olhando para o soldado romano, que está vestido como soldado romano. E ele está olhando para a roupa do soldado romano e está usando isso como metáfora para falar de princípios espirituais do reino de Deus. Mas por que o Império Romano? O Império Romano era visto por muitos como poder absoluto. Não tinha ninguém mais poderoso, não tinha ninguém mais forte. E Paulo está dizendo que verdadeiramente Deus é mais forte do que o Império Romano, do que os principados, do que as potestades, não só políticas, mas espirituais. E aí ele trabalha um contraste aqui muito interessante, porque enquanto Roma ela afirma dominar o mundo todo, Paulo está dizendo que há poderes invisíveis muito mais perigosos por trás das estruturas humanas do que o que eles conseguiam ver humanamente em Roma. Então ele diz que existiam poderes espirituais por trás das ações dos homens, daqueles que oprimiam, daqueles que se achavam poderosos. Além disso, por que Paulo fala sobre guerra espiritual aqui, nessa carta? Você sabe que Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor, era um centro cultural, e ali tinha um templo a uma deusa chamada Artemis, ou Diana dos Efésios. Quem adorava essa deusa eram as prostitutas. E nesse contexto todo, Atos capítulo 19, fala sobre isso. Então, religiosamente, também havia um ambiente muito complicado para a igreja. Por quê? Porque os cristãos viviam cercados pela idolatria, pelo ocultismo e pela perseguição religiosa. E muitos convertidos, eles
vinham dessas práticas. Eles haviam saído dessas religiões ou dessas seitas para a vida cristã. E agora eles precisam aprender a viver como cristãos. Muitos saíram desses conceitos humanos e agora precisam entender que viver a fé e a verdade em Deus é diferente disso. Por isso que a igreja, como minoria nesse mundo hostil aqui que ele trabalha, com desafios culturais, morais, precisa entender, à luz da palavra de Deus, que existe uma força que é capaz de vencer isso tudo. E não é a nossa, é a força do Senhor. Porque Ele diz que eles devem se fortalecer no Senhor. Mas eu quero ainda chamar a sua atenção para entendermos por que Paulo só fala aqui sobre batalha espiritual, nesse contexto. Efésios capítulo 6 não é um chamado genérico, não é espiritual genérico, não, é algo assim que pode ou não acontecer. Mas Efésios capítulo 6 é um grito de um pastor a uma igreja real que é cercada por pressões políticas, por desafios religiosos e sociais e por uma atuação poderosa do mal nos bastidores da história. Parece diferente dos nossos dias? A igreja vive alguma coisa diferente disso aqui? É a mesma coisa. Então, no tempo que nós vivemos, a igreja também tem enfrentado alguns desafios, muitas dificuldades nesse campo, questionamento a respeito da ética cristã. O que é ser cristão hoje? O que é ser igreja? Basta ter o nome de igreja? Você hoje passa em vários lugares, tem igreja tal, você vai ver e não se parece nada com igreja. A negação da autoridade absoluta de Deus e da palavra de Deus é um desafio que a igreja vive hoje. Por quê? Porque existem poderes espirituais por trás disso tudo. A Bíblia, para muitos, não é mais a vara de medir, né? Não mede mais a vida das pessoas. Por quê? Porque agora, na pós-verdade ou na pós-modernidade, o homem ele é medido pelo próprio homem. O que o homem pensa de si mesmo. John Stott diz que um dos problemas desse tempo é que o homem se apoia na sua própria ignorância e acha que está abalando. Nesse tempo, os valores inegociáveis foram substituídos por sentimentos e impressões pessoais. E é confronto ininterrupto contra o paganismo, contra o sincretismo, contra o folclore irresponsável, às vezes produzidos até mesmo pelos próprios membros das igrejas, que deve chamar a nossa atenção. Porque hoje, meus irmãos, se na força do Senhor tudo é possível, nós precisamos entender aonde o Senhor governa, o que o Senhor governa, e, na verdade, se Ele governa a nossa vida. Ou se nós nos tornamos religiosos somente, ou se nós nos tornamos pessoas que acham que Deus está à sua disposição. Então, a igreja em Éfeso está enfrentando diversos desafios no contexto da era de pós-verdade. Mudança de sentimento, opiniões pessoais têm mais influência do que fatos objetivos na formação de crenças, revitalização da verdade bíblica, ou seja, na pós-verdade, a verdade passa a ser percebida como relativa, subjetiva e moldável conforme a experiência que cada um tem. Não, a Bíblia diz isso, não, mas eu tive uma experiência com Deus, eu vi um anjo. Não, mas a Bíblia fala isso aqui, não, mas eu sou maior do que a Bíblia. E isso confronta diretamente o ensino que Paulo está trazendo à igreja. Por quê? Porque João 17:17 diz assim, a tua palavra é a verdade. Então, além disso, por que Paulo fala sobre
batalha espiritual aqui. Quais são as dificuldades que a igreja hoje vive? Pressão por relevância e aceitação. A igreja é pressionada a se adaptar às novas narrativas culturais, para não parecer intolerante. Você já ouviu essa frase aí na Rede Globo e nas outras televisões? É intolerância religiosa. Isso é uma dificuldade que a igreja vive hoje para guardar os princípios de Deus. Outro problema sério hoje, por conta desses espíritos que estão por trás da história. Individualismo espiritual. A pós-verdade, ela se alimenta do individualismo e do egocentrismo. É a minha verdade, é a minha experiência com Deus, é o meu jeito de ser. E a consequência disso é o quê, irmãos? Enfraquecimento da vida comunitária e da autoridade pastoral. Porque as pessoas estão dizendo que não precisam mais de conviver como corpo de Cristo, como igreja, e não precisam mais de pastor, porque elas sabem o que elas querem da vida. Olha que situação difícil. E eu poderia ficar aqui 1 hora só falando das dificuldades de hoje, que são ações de espíritos enganadores, que estão por trás disso tudo, querendo nos levar para um campo de batalha e nos deixar perdidos. Atos capítulo 20, versículo 30, Paulo, quando ele está em Mileto, ele chama os presbíteros que estavam ali entre eles, e ele diz que se levantariam homens que torceriam a verdade para atrair discípulos para si mesmo. Então, hoje, se você prega uma mensagem coach, ou se você fala que a pessoa vai ficar rica, ou que vai tudo dar certo na vida dela, ela vai falar, nossa, que coisa boa, era isso que eu precisava ouvir. Quando, na verdade, Jesus não disse que nós teríamos tudo. Jesus não disse que nós teríamos tudo que pedíssemos. Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse não para muita gente. Jesus disse não para muita coisa. E aí, por conta dessa loucura que o povo chama de visão religiosa, as pessoas estão perdidas no meio de uma guerra espiritual. Paulo fala também que existe uma luta interna e externa. Se você for para a carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4, de 1 a 5, ele fala que os homens nos considerem como dispenseiros dos mistérios de Deus, né, como ministros de Cristo. Ele fala, eu sou julgado pelos de dentro, eu sou julgado pelos de fora, e ele fala sobre esse tribunal humano que nos cerca o tempo todo. Então, o que é batalha espiritual? Batalha espiritual seria fácil perceber se o inimigo aparecesse de chifre, de raios no olho, pintado de vermelho, como você vê naqueles desenhos, né? Você fala, não, isso aqui é o diabo. Mas ele não aparece assim. A Bíblia diz que, para enganar até os escolhidos, ele se transveste de anjo de luz. Então, ele não vai aparecer como o diabo. Ele vai tentar ludibriar a sua visão. É por isso que o crente precisa orar e se fortalecer na força do Senhor e se revestir de toda. Paulo não diz assim, escolha aí a parte da armadura que você quer. Ele está olhando para o soldado romano, está vendo que ele está todo coberto, todo protegido. E ele está dizendo, se tiver uma área vulnerável, você vai ser derrotado. Então, o que é a batalha espiritual? Nós podemos definir como um conflito entre o reino de Deus, as forças espirituais do mal, que se manifesta tanto no mundo visível, quanto no mundo invisível, quanto na vida cotidiana. Então, batalha espiritual é um confronto diário
entre Deus e as forças do mal, que tentam nos afastar da verdade, tentam nos afastar da fé e tentam nos afastar da santidade. Tentam nos isolar o tempo todo. E, meus irmãos, isso é muito perigoso. É como um cristão sem sinal de Wi-Fi. Você tem celular na mão, você tem 200 aplicativos aqui no seu celular, de banco, de jogo, de tudo, de colégio, de tudo. Você está lotado aqui, tem tudo. Mas nada disso funciona porque ele precisa do sinal da internet. E aí você vai ver lá, não tem conexão. Não tem como você ler as mensagens, não tem como você baixar atualizações, não tem como você ter GPS. A batalha espiritual funciona exatamente assim. Quando o crente não ora, não está em comunhão, quando o crente não lê a Bíblia, ele fica desconectado com o céu. E ele parece espiritualmente equipado, mas não serve para nada. E o diabo, ele se aproveita disso, desse modo offline, né? Para atacar com o quê, irmãos? Com confusão, ansiedade, orgulho e pecado. O crente offline está perdido. O cristão que não está conectado com Deus está perdido. Por quê? Porque nós somos enganados facilmente. É uma guerra. Quando você se converte, você saiu do exército do diabo e passou a compor o exército de Deus. É simples assim. A guerra continua, você só mudou de lado. Porque você escolheu lutar com as armas do Senhor. Por que Paulo está escrevendo que nós estamos em uma luta sem tréguas contra principados e potestades? Porque nenhum crente, irmão, pode dizer que não está em guerra, porque já está envolvido em uma guerra. E no momento da nossa conversão, nós vamos ser engajados nesse exército para uma batalha que, às vezes, vai parecer acima das nossas forças. Eu li o texto uma vez, de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que me assustou. Eu preguei em uma das assembleias da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu tive o privilégio de ser um dos oradores oficiais desse congresso. Foi na Segunda Igreja Batista em Campos. E eu preguei em cima desse texto, que Paulo diz assim: não queremos, irmãos, que vocês ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira pressionados, além das nossas forças, a ponto de desesperarmos a própria vida. O apóstolo Paulo disse que a igreja não podia ignorar o que eles enfrentaram, porque a pressão foi tão grande, além das próprias forças, a ponto de desesperar a própria vida, de achar que vai morrer. E às vezes nós passamos por uma situação tão pequena e falamos, não, isso não tem nada a ver. É uma guerra espiritual que está sendo travada. Às vezes passamos por uma questão tão grande e falamos, isso não tem nada a ver. É uma guerra espiritual que está sendo travada. Satanás está sugando as forças de alguém. Satanás está preparando o campo para a destruição. E você precisa abrir os seus olhos. Eu preciso abrir os meus olhos. E quem vai fazer isso por nós? O Senhor. Por isso que Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, é uma convocação para a igreja estar pronta para esse combate. É uma convocação. E Paulo está esboçando princípios básicos de uma luta da igreja contra os principados que dominam o mundo tenebroso. E ele vai transmitir um conceito popular, não como uma igreja hospital. Você vai ver que em Éfeso, ou na igreja, nessa localidade, ele não vai apresentar a igreja como hospital, eu venho para os doentes. Não, ele vai apresentar a igreja como um grande campo militar. Ele está apresentando, mas por que, irmãos, que ele está fazendo isso aqui, e só aqui ele faz isso? Outra coisa que eu percebo é que ele não nega que existam soldados feridos.
Ele não nega isso. Soldados que precisam de cura. Mas o texto aponta é que nós não podemos ficar o tempo todo na enfermaria. Você já viu um filme de guerra? Os soldados vão chegando feridos, cortados, machucados, e os médicos lá vão tentando recuperar o mais rápido possível para voltar ele para a guerra, porque soldado na enfermaria não vale de nada. Soldado só serve se estiver na guerra. Então, Paulo está falando sobre um conceito, irmãos, que precisa aquecer o nosso coração para as batalhas que nós vivemos sempre. Porque por trás disso tudo, há uma força espiritual da maldade. A igreja é um campo de batalha, e cada um de nós deve estar pronto para resistir aos ataques de Satanás. E a Bíblia diz que só na força do Senhor, só se nós nos fortalecermos no Senhor. Sem isso, meus irmãos, nós vamos perecer. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9 diz: estejam alertas, vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão buscando a quem possa tragar, resistir-lhe firme na fé, sabendo que irmãos de vocês pelo mundo todo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então é uma guerra que toda a igreja enfrenta. Como fazer isso, irmãos? Está pronto para essa batalha? Sejam fortalecidos no Senhor. Porque a igreja vai lidar com essas realidades externas que vão mudar o estado futuro de muitas pessoas. Por isso que é uma guerra feroz. É uma guerra que nós não podemos esmorecer de maneira alguma. A igreja militante que somos nós, quando estamos aqui, a igreja triunfante vai estar no céu, mas a igreja militante está na terra, ela está em constante exercício. Nós precisamos entender que a vida cristã, ela deve ser assim. Quando nós moramos na cidade de Resende, ali, e Itatiaia, volta e meia nós ouvíamos estouros, helicópteros, canhão, tudo. Era o exército, a Academia Militar das Agulhas Negras, em exercício. Eles estavam treinando alguma coisa, fazendo alguma coisa o tempo todo. E nós precisamos entender, irmãos, que não dá para baixar a guarda. Porque tem muita gente ferida, porque deixou de se fortalecer no Senhor. Acreditou que igreja é um jardim de infância. Acreditou que igreja é um lugar onde vai estar tudo bem. E nem sempre é assim. Por isso tem muita gente lamuriando pelos cantos. Tem muita gente, meu irmão, maldizendo a igreja. Porque romantizaram uma igreja que não existe. Romantizaram uma igreja que fantasiaram no seu próprio coração. Igreja é feita de pessoas que carecem da graça de Deus, que são falhas, que sem a graça de Deus destroem tudo que botam a mão. Aonde um homem bota a mão, se não tiver com a graça de Deus, é destruído. Por quê? Por causa do pecado. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jazer é se apoiar, né? Ele se apoia no maligno. Então a igreja não tem nada a ver com o mundo. Como você viver uma guerra espiritual se você não entende isso? Porque se nós estamos envolvidos em conflitos de proporções assim, é muito perigoso nós ficarmos cambaleando de um lado para o outro no meio de fogo cruzado. Eu li um texto de Santo Agostinho, que ele diz que a igreja se diz peregrina, porque só se consumará na glória celeste, quando do retorno glorioso de Cristo. Até lá, a igreja avança em sua peregrinação por meio de perseguições do mundo e das consolações de Deus. Até lá, a igreja avança por meio de perseguição do mundo e consolação de Deus. É uma batalha. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 6,12, milita a boa milícia da fé,
toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Toma posse disso. Escolhe um lado. Decida o que você quer da sua vida. Para de ficar cambaleando em cima do muro, que você vai morrer. Paulo está falando isso. É uma convocação para nós. E eu quero caminhar para a gente ter um tempo de oração, pensando em dois apontamentos que o Dr. Martyn Lloyd-Jones faz sobre esse texto, que eu acho interessante. Ele diz que do verso 10 ao verso 13, do capítulo 6 de Efésios, é uma convocação em termos gerais. E os leitores, todos eles, devem tomar toda a armadura de Deus e se prepararem para resistir. Então, eles vão se preparar para resistir. Todo mundo tem que fazer isso. Do verso 14 ao verso 20, ele vai fazer uma descrição detalhada dessa armadura que o crente tem que usar. E como ele se prepara para esse combate e quais as peças que ele deve ter sobre a sua vida. Interessante que Paulo está se dirigindo, né? Quando ele se dirige aos cristãos, ele faz como se ele já estivesse em pleno combate. Ou seja, não dá para perder tempo. Tomai toda a armadura de Deus. É capacete, é isso, é couraça, é isso. Bota! Você tem que ter a sua vida, os princípios, os valores. Ele não está falando de algo que você veste humanamente. Ele está falando de algo que você vive. Por isso, o que ele faz é despertar a igreja, encorajar a igreja e instruir a igreja sobre essa batalha. E isso também ele divide em duas partes. Primeiro, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E segundo, tomem toda a armadura de Deus. Porque a igreja deve lembrar que sua força em combate vem de Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Não vem de palavras mágicas. Não vem, irmãos, do vocabulário gospel que nós temos por aí. Não vem, a nossa força não vem de técnicas ou estratégias elaboradas pela criatividade humana. Não vem. A nossa força não vem de pirotecnia no culto. A nossa força não vem de quem consegue atrair mais pessoas pelo que oferece. A nossa força vem de Deus. Vem da palavra de Deus, vem da nossa comunhão com Deus. Se não for assim, meu irmão, nós estamos perdidos. E existem muitos exemplos bíblicos de pessoas que se fortaleceram no Senhor, mas tem um interessante, Davi, ele ali em 1 Samuel 30, a partir do verso 6, ele está em uma situação, quando ele está voltando para Ziclague, diz a Bíblia que ele encontra a cidade saqueada pelos amalequitas, suas esposas e filhos haviam sido levados cativos, os homens de Davi choram até não ter mais forças, e a situação fica tão cruel que os homens pensam em apedrejar Davi, culpam Davi por isso. E a Bíblia diz que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele se fortaleceu no Senhor. Qual a consequência disso? Eles se levantam, vão atrás, recuperam tudo. Diz a Bíblia, no verso 19, que os amalequitas haviam levado, tudo que eles levaram, ele trouxe de volta. E também liberou todas as mulheres. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que a recompensa da obediência, ela é total. Porque tudo que é perdido se recupera. Fortalecer-se em Deus é o primeiro passo para vencer qualquer crise. Mas nós precisamos entender, irmãos, que as coisas na nossa vida não acontecem por acaso. As coisas na nossa casa não acontecem por acaso.
As coisas na igreja não acontecem por acaso. As coisas no seu negócio não acontecem por acaso. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Às vezes é uma coisa que não está acontecendo, a gente não entende por quê. É tempo de parar e buscar a Deus. É tempo de entender o que Deus quer. É tempo de tentar esperar que Deus traga a solução. Uma vez, nós tínhamos uma grande luta para encontrar pessoas para trabalhar em horário em uma igreja. E era algo que me dava muito trabalho. Muito trabalho. Porque já era uma cultura a ponto deles não conseguirem se organizar de jeito nenhum, e aí tinha um quadro com as chaves da igreja, e todo mundo tinha a chave daquele quadro, e as chaves sumiam, e ficava toda hora porta fechada, e gente atrás querendo saber, era uma confusão, não parava ninguém naquele serviço. Até o dia que eu falei, irmãos, só tem uma solução, tira esse quadro daí. Ninguém tem mais essa chave. Mas é a cultura da igreja. Eu falei, não, pode tirar. Tira. A chave agora fica na secretaria. Nós vamos orar para Deus trazer as pessoas para arrumar isso aí, porque isso é uma bagunça. E aí fomos orar. Irmãos, essa oração da igreja, esse posicionamento da igreja, de fortalecer-se em Deus para resolver questões, que eram culturais, deu tão certo, que Deus não mandou uma não, mandou 3, que até hoje servem essa igreja. Até hoje. São pessoas maravilhosas, que estão construindo uma história. E aquilo que era confusão, se resolveu. Qual a área da sua vida que você precisa fortalecer-se no Senhor? Qual a área da sua vida que você precisa parar e buscar a Deus por uma solução? Qual a área da sua vida que você precisa entender se é uma guerra espiritual, se não é? Você entendeu por que Paulo fala em Éfeso sobre guerra espiritual? Por quê? Porque a igreja vivia uma guerra espiritual. Por que para a igreja em Colosso, ele fala sobre a primazia de Cristo? Porque os hereges estavam tentando roubar a primazia de Cristo. E ele vai defender isso. Então, cada igreja tem a sua necessidade. Cada tempo tem a sua história. Cada país tem a sua guerra. Cada família tem os seus problemas. A questão é, na força do Senhor, tudo é possível. Porque Paulo disse, a nossa luta não é contra carne e sangue. Roma era poderosa demais. A deusa Artemis esse templo de Diana foi considerado maravilha do mundo. Milhões e milhões de pessoas passavam por ali. Como que a igreja enfrenta um negócio desse? Como que a igreja enfrenta uma cegueira espiritual dessa? Fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. Porque se for humanamente, nós não suportamos. Porque o inimigo das nossas almas, ele não dá trégua. Ele manda uma bomba atrás da outra. É um canhão atrás da outra. Hoje é drone, né? A guerra moderna hoje é feita com drone. Então, são centenas, milhares de drones que são enviados para estourar em algum lugar. Existem alvos apontados. Nós somos alvos.
Mas o que o inimigo se esquece é que nós somos alvos do amor de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. É por isso que a provisão que Deus dá, Ele não dá de uma vez só. Ele vai dando de acordo com a necessidade da caminhada. Por quê? Porque nós não sabemos o que nós vamos precisar lá na frente. Ele sabe. Ele sabe. A questão é, você tem se fortalecido no Senhor ou você não tem deixado Deus governar a sua vida em todas as áreas? Você está achando que a sua guerra, ela é humana? Você está achando que essa batalha, o que Satanás está plantando no seu coração, é algo de Deus? Você tem que se levantar e tem que falar, não, por trás dessas questões humanas, existem principados e potestades nas regiões celestiais, que são, na verdade, os verdadeiros senhores dessas crises todas. Mas Paulo vai dizer que quem se fortalece no Senhor é mais poderoso do que isso, porque o Senhor já venceu tudo isso. Então, independente das questões que você esteja vivendo, mais uma vez eu quero desafiar você. Vem orar conosco. Vem orar com a sua igreja. Esteja em comunhão com a igreja, com a sua família. Fortaleça-se no Senhor, na força do poder do Senhor. Peça a Deus que fale com você, que esclareça, que mostre. Porque às vezes você quer muito uma coisa e Deus não está deixando acontecer, porque você não está vendo que aquilo é uma artimanha do diabo e Deus está te protegendo. Deus está te livrando. E você ainda está brigando com Deus. Então, quando você se fortalece no Senhor, seus olhos espirituais se abrem. Aí sim, aí é uma guerra que a gente luta com o joelho. Aí, meu irmão, ninguém segura a igreja. Porque Satanás sabe que a guerra carnal não é nossa. Então ele quer tirar a igreja do campo espiritual e quer trazer para o mundo natural o tempo todo. Ele quer que você tenha embates humanos. Por quê? Porque aqui todo mundo perde. As armas que Deus nos dá para guerrear não são humanas, são espirituais. Porque o que está por trás é a real necessidade de enfrentamento que a igreja tem. E isso nós só vamos conseguir caminhar se nós nos fortalecermos no Senhor. Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos mostre o que fazer. Porque às vezes parece que não tem o que fazer. Não. Você já se sentiu assim? Às vezes parece que não tem mais o que fazer, dá vontade de desistir. A vontade que você tem é largar tudo e sumir. Fala, Senhor, por que isso não acaba? Senhor, por que é assim? Senhor, por que só se intensifica essa guerra? Meu irmão, quando a guerra começa a ficar mais travada, é porque vai amanhecer o dia. E a vitória está ali. Que Deus preparou para nós, como aqueles que o amam. Deus nos abençoe.